Hoje no Cartório Contemporâneo. O segundo dia de Concarte teve um painel sobre tabelionato de notas e protestos da era digital. Veja o painel sobre LGPD na Concarte 2022. O doutor Rafael Favetti fala de segurança pública e a importância dos cartórios. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. O segundo dia de Concarte teve um painel sobre tabelionato de notas e protestos da era digital e ocorreu com a mediação do presidente da Anoreg RN e tabelião de notas e protestos do Rio Grande do Norte, Airene José Amaral de Paiva, e com a participação das autoridades, presidente do CNB Paraná, Daniel Drissen Júnior, tabelião de notas de Belo Horizonte, Maurício Leonardo, e o gestor de tecnologia da informação do IEPTB, Luiz Paulo Souto. Gostaria de agradecer ao presidente Rogério Bacelar, meu colega de Curitiba, pelo convite para fazer essa breve explanação. Me foi solicitado para falar bem rápido para vocês, para não tomar muito tempo, mas eu acho que é importante, depois desse breve relato do Dr. Maurício, traçando em linhas gerais a importância da evolução, né, digital do tabelionato de notas, a gente trazer alguns números, explicar alguns itens da plataforma do e-notariado, trazer em linhas gerais no Brasil e alguns números aqui do estado do Ceará, contar um pouco da minha experiência no Paraná também, e explicar para vocês a importância de a gente utilizar essa ferramenta cada vez mais, porque ela, de fato, é o futuro do notariado no Brasil. Então, já faz parte do nosso dia a dia, como deve fazer parte do dia a dia de muitos dos colegas notários aqui do Ceará. Mas eu acho que é bem interessante a gente trazer esses números para vocês verem a relevância dessa plataforma. Então, na plataforma do e-notariado, desde junho desse ano, com o lançamento do último módulo, que é o e-Note Assina, nós temos todos os serviços notariais do Brasil, de alguma forma, inseridos nessa era digital. Seja com um serviço exatamente igual ou um serviço similar ou correspondente, como é o próprio caso do e-Note Assina, que eu vou explicar para vocês. Mas as escrituras públicas eletrônicas nós já fazemos desde maio de 2020, então ali no início da pandemia, e esses números só aumentam. Então, não sei qual que é a realidade de vocês aqui, mas na minha serventia não tem nenhum dia que a gente não passa sem lavrar um ato na plataforma do notariado, e o percentual aumenta a cada semana. E eu não visualizo nenhuma possibilidade de retorno disso. Eu acho que principalmente quando um empresário, né, passa a adotar essa cultura de assinar eletronicamente os atos, dificilmente ele volta atrás, porque ele vê a questão da praticidade, vê a questão da segurança e deslocamento em grandes centros. Então, realmente é um caminho sem volta. Então, aqui são alguns números no Brasil, só para vocês entenderem. O nosso certificado digital é um certificado digital vinculado ao celular do titular. Então, muitos de vocês já sabem disso, mas então é um certificado digital notarizado. Ele é gratuito, tá? E nós incentivamos e gostaríamos de catalisar essa emissão de certificados. Eu vou explicar mais para frente por quê, que também será em benefício de vocês. Então, no Brasil, nós já emitimos, desde maio de 2020, 441 mil certificados digitais. Tá? E você pode ver pela evolução que o número, mês a mês, aumenta e a tendência é aumentar cada vez mais. Aqui no estado do Ceará, nós temos 6 mil certificados emitidos, 107 autoridades credenciadas, ou seja, 107 cartórios credenciados a fazer esse serviço.
e desses 107, 101 já emitiram um certificado. É um número relevante, mas são números que eu acredito que ainda possa melhorar aqui no estado do Ceará, porque a ideia é que todos, de fato, todos os cartórios sejam autoridades, né, emissoras de certificados digitais e todos, de fato, emitam esse certificado. Esse número eu acho um número bem relevante. Esse é o número de atos protocolares lavrados na plataforma do e-notariado desde maio de 2020. Então, nós temos mais de 412 mil atos, sendo aproximadamente 320 mil escrituras e aproximadamente 90 mil procurações. Cada ato desse, ele é lavrado no sistema do e-notariado, tem pelo menos uma videoconferência correspondente, que é salva na nuvem. Então, você imagina o tamanho do servidor, o tamanho da plataforma, o tamanho do sistema que nós temos que ter, que o Conselho Federal do Colégio Notarial tem que fazer a gestão disso. Então, é algo assim, realmente gigantesco, mas que nós estamos preparados para aumentar ainda mais essa demanda de atos protocolares. Então, vocês podem ver também que a evolução da quantidade de atos praticamente só aumenta, tá? Então, os últimos meses são os maiores números possíveis. Aqui no estado do Ceará, nós temos também um número relevante, são quase 6 mil atos protocolares, mas pela representatividade do estado do Ceará em termos nacionais, a gente acredita que isso também pode aumentar, tá? Então, são 111 cartórios cadastrados, né? Quase 4 mil escrituras e 2 mil procurações. Então, essa é só um retrato, a gente tirou um retrato de um dia, do dia 16 de agosto de 2022. Só para vocês terem uma noção de quantos atos são praticados por dia nesse sistema. Então, naquele dia, no dia 16, nas últimas 24 horas anteriores, 8 mil atos. E aqui são os cartórios credenciados para fazer a assinatura digital eletrônica, que é o e-Note Assina. Tá? Então, tem 1.277 cartórios cadastrados. Esse é o último módulo do e-notariado, que foi lançado em junho. Então, até convoco aos colegas aqui do Ceará e também de outros estados que ainda não se credenciaram a fazer isso, porque aquele cartório que emitiu o certificado digital, ele vai ter exclusividade por 3 anos nos atos do e-Note Assina que aquele cliente faça no nosso portal. Então, por isso que é importante você emitir o certificado digital. O certificado digital é gratuito. Muita gente fala assim, mas por que o certificado digital é gratuito? Qual que é o benefício que eu vou ter que fazer? Eu tenho que fazer esse trabalho aqui de emitir esse certificado digital e não vou ter nenhum benefício. Então, aqui está o benefício. Foi lançada uma plataforma do e-Note Assina, que se você já emitiu aquele certificado ou se vier a emitir esse certificado digital, você vai ter exclusividade sobre os atos praticados por esse cliente, no mínimo em 3 anos. Então, como o nosso certificado digital ele é vinculado ao celular pessoal, não tem aquela questão de você deixar com o contador e tal, então tem essa questão de segurança que é muito relevante. Mas, além disso, se a pessoa perder o celular, tiver que trocar o celular, tiver que emitir um novo certificado, se essa pessoa já emitiu um certificado no seu tabelionato, ela só vai poder fazer um novo nesse período de 3 anos, nesse seu tabelionato. Então, é uma regra para incentivar as pessoas a emitirem o certificado. Então, às vezes, você tem a pessoa nem vai fazer escritura no seu cartório, vai fazer escritura no cartório do outro estado, mas precisa fazer um certificado digital. E para você é gratuito. Você fica, mas por que eu vou fazer esse certificado gratuito? Então, aqui está um bom motivo para você fazer, porque você vai ter exclusividade sobre os atos utilizados por esse cliente na plataforma do e-Note Assina. E aqui o CCN, que eu acho que é o número mais relevante que a gente tem hoje. O CCN é um cadastro único de clientes do notário. Então, o que significa isso? Nós subimos nessa plataforma, na nuvem, o cadastro de todos os clientes nossos. Tá? Então, todas as fichas e documentos dos nossos clientes, para tentar criar uma unicidade em termos de cadastro
para a gente ter esse controle, seja para confirmação de identidade pessoal, seja para a emissão de um certificado remoto, que você consegue emitir um certificado remoto hoje em dia. Então, se você tiver esse acesso fácil à informação de um outro tabelionato, de um outro estado, você tem ali elementos para confirmar a identidade dessa pessoa. Então, esses que são os números. Você veja que no Brasil, nós temos hoje 61 milhões de pessoas, CPFs distintos, cadastrados na plataforma do CCN, do e-notariado. Isso aqui é praticamente 40% da população do Brasil hoje. Tá? Esse cadastro tem pouco mais de um ano. Então, só para você entender a relevância disso. Eu fiz uma palestra em Maringá há 40 dias atrás e pediu, na época, os dados atualizados do Colégio Notarial para falar isso que eu estou falando aqui para vocês. 40 dias atrás, esse número era 59 milhões. Então, em 40 dias, esse número subiu 2 milhões, o que é um número extremamente relevante. Aqui no Ceará, também são números expressivos. Você vê que são quase 2 milhões de CPFs distintos. Tá? Então, a diferença entre um número ali e outro que é 1,7 milhão de CPFs distintos e 2,3 de cadastro. Então, alguns cadastros se repetem. Mas, mesmo assim, é um número relevante, cerca de 20% da população do Ceará. E no Brasil, nós temos um percentual ainda maior, que é aproximadamente 40%. Então, também dá para aumentar esse percentual aqui no estado do Ceará. Então, eu queria passar assim, um breve relato sobre esses números para falar para vocês da importância do Colégio Notarial Estadual e gostaria de exaltar assim, o trabalho do Conselho Federal, que faz em Brasília. Esse é o prédio da sede do Conselho Federal. É uma sede nova, robusta, com bastante funcionário para auxiliá-los nessas emissões e utilização do sistema do e-notariado e os seus diversos módulos. Então, utilizem esse serviço, utilizem o Conselho Federal para tirar as dúvidas, para fomentar a emissão de certificados, porque só com números ainda mais robustos, mais relevantes do que esses que eu passei para vocês, é que a gente vai conseguir ter uma relevância maior no mercado. Então, institucionalmente, quando a gente vai quando a gente vai conversar com uma instituição financeira ou algo do gênero, são esses números que eles analisam. Então, quanto mais atos digitais a gente fizer, mais cadastros a gente tiver, mais força a gente tem como classe para continuar sobrevivendo nessa era digital. Então, aqui são só alguns retratos da sede do Conselho Federal, mas só para vocês entenderem o tamanho do sistema que a gente está tentando gerir. Né? Então, esses são os canais de atendimento. E, como eu falei para vocês, a importância do Colégio Notarial Estadual. Então, eu me coloco à disposição do pessoal do Colégio Notarial aqui do Ceará para a gente fomentar novamente essa atividade do colégio, falar um pouco sobre a nossa experiência no Paraná, ajudar naquilo que a gente fez, de maneira correta. O Dr. Maurício também, do Conselho Federal, utilizem essa ferramenta, estejam perto do Conselho Federal, porque a padronização desses atos digitais no Brasil é a solução para a gente continuar evoluindo e continuar com esses serviços à nossa disposição. Muito obrigado. Obrigado pela sua explanação, que já mostra, né, que a pujança que o sistema notariado no Brasil já alcançou. E, com certeza, a gente está batendo na tecla. No estado do Rio Grande do Norte, a gente tem incentivado os colegas a aderir ao sistema. E os que aderiram desde o início, foram na construção, estão dando resposta positiva para a sociedade. E nós teremos agora em outubro, né, um encontro lá dos notários do Rio Grande do Norte, e vai ser um momento, inclusive, da gente tentar novamente que todos nós temos 204
cartórios de notas no Rio Grande do Norte, que lá são 204 cartórios e todos têm notas no Rio Grande do Norte, né? Então, a gente vai incentivar a adesão e essa construção dos números do notariado, como você bem falou, serve realmente como baliza para a gente mostrar para o sistema financeiro, para o sistema de garantias do país, de que a gente está evoluindo para estar mais rápido e presente na sociedade. O convidado de hoje é o Dr. Rafael Favetti. Advogado e cientista político, ele foi assessor de ministro no Supremo Tribunal Federal, consultor jurídico do Ministério da Justiça e secretário executivo da pasta, chegando a assumir interinamente o cargo de ministro. Foi presidente do Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, e presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual. Chefiou a Delegação Brasileira de Observadores em Segurança Pública na visita do Papa a Londres em 2010 e do Observatório do Modelo de Gestão na Segurança da Copa do Mundo do mesmo ano na África do Sul. Ele vai falar conosco um pouco sobre sua experiência com segurança pública e a importância dos cartórios. Como vai, doutor Rafael? Tudo bem, agradeço demais o convite de estar aqui com vocês. Doutor Rafael, para o senhor, qual a importância dos cartórios para a sociedade? Os cartórios, eles têm duas coisas essenciais. A primeira delas é capilaridade. Isso é, num Brasil tão grande, tão extenso, os cartórios e o sistema de serviços extrajudiciais estão no Brasil inteiro. Essa é a primeira importância. E a segunda importância, eles oferecem segurança jurídica aos cidadãos. Isso é, quando você vai a um cartório para fazer uma compra e venda, etc., o cartório é quem atesta que aquela pessoa que está vendendo ou que está comprando, etc., realmente é o dono daquela situação. Portanto, os cartórios oferecem ao cidadão essa garantia, esse selo, essa verdade sobre os atos. Portanto, podemos dizer que os cartórios são o primeiro para-choque da cidadania. O senhor chefiou a Delegação Brasileira de Observadores em Segurança Pública em visita do Papa a Londres e na Copa do Mundo de 2010. O senhor poderia contar para a gente um pouco dessa experiência? Os problemas sobre segurança pública e terrorismo, eles acompanham a humanidade desde a década de 70, com muito mais velocidade, em virtude dos problemas que surgiram no pós-guerra. Em 2010, a New Scotland Yard, que é a Polícia Federal da Inglaterra, resolveu mudar o padrão de segurança pública. Eles resolveram criar um modelo em que não é fundado em cima de uma polícia. Exemplo como nós temos no Brasil, polícia militar, polícia civil e etc. Mas um modelo que eles chamam de ouro, prata e bronze, e resolveram testar esse modelo, que era um modelo para as Olimpíadas de 2012, em 2010, na visita do Papa. E foi a primeira vez, desde o século XVI, você não era nascido, mas desde o século XVI, que o Papa visitou a Inglaterra, não somente como chefe de Estado, mas também como chefe de uma religião. Então, era muita expectativa da New Scotland Yard para que aquele modelo desse certo. E, aliás, foi um modelo usado posteriormente para a Inglaterra como modelo básico de segurança pública. Infelizmente, no Brasil, nós não adotamos esse modelo, até porque nós não temos um modelo pretérito a ele, que é o modelo chamado de Fusion Center de Comando e Controle. Ainda estamos no Brasil numa discussão da década de 30 sobre polícia judiciária, polícia ostensiva. Em outras palavras, nós estamos uns 100 anos atrasados. O senhor foi presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB do Distrito Federal. Como era? O senhor vê relação entre segurança jurídica e segurança pública? É preciso dizer que as OABs do Brasil, elas têm uma comissão permanente, que é a Comissão de Direito Penal e também as comissões dedicadas aos presos. Mas pouco se fala de comissões de segurança pública, isso não é comum.
as comissões de segurança pública visam oferecer ao Estado um pensar diferente. Claro, um pensar com olhos da advocacia, mas um pensar diferente sobre o problema de segurança pública. E é óbvio que segurança pública tem bastante a ver com segurança jurídica, porque ao final e ao cabo, o que a gente está falando é de sentimento das pessoas. Isso é, o que é importante para você agora? Importante para você agora é que seu carro não esteja sendo furtado, que seus filhos estejam indo para o colégio e não sendo molestados, essas coisas todas. O que é importante para uma moça que pega ônibus? Ela não ser molestada. O que é importante para um rapaz que pega ônibus? O celular não ser furtado. Então, são essas pequenas coisas que, imagina os 230 milhões de brasileiros com a mesma preocupação todo dia, o tempo inteiro. Você acaba criando um custo transacional até para a economia. Logo, a segurança como um todo, e a segurança pública e depois a segurança jurídica, oferecem um certo tipo de tranquilidade ao cidadão, ok? Para ele pensar na cauda do tempo e se projetar na cauda do tempo para ter o seu arquétipo de futuro. Em outras palavras, você já ouviu falar nisso, como empreendedorismo e essas coisas todas. Só que tudo isso tem uma base. A base é justamente esse sentimento de confiança que você tem no futuro. A religião chama isso de fé. Atualmente, o senhor desenvolve pesquisa na área de mito jurídico. O que é um mito jurídico? Super interessante a sua pergunta. Mito jurídico é um conceito que eu estou tentando construir, derivado de um conceito de mito político, aliás, de um pensador francês chamado Georges Sorel. A ideia básica é que o Estado de Direito, ok? Ele é uma planificação da nossa razão, né? O que é a Constituição? O que são as leis? Por que a gente vai ao cartório? Certo? Tudo isso deriva da nossa razão. Nós tentamos racionalmente colocar alguma coisa no papel, etc., que nos dê segurança e por aí vai. Logo, a base do Estado, a base do direito é a razão. Ok? Só para você ter uma ideia, o processo penal, por exemplo, no século XV, era assim: se você me acusa de alguma coisa, de ter furtado alguma coisa na sua casa, eu e você iríamos abraçar um caldeirão quente. Aquele que gritasse mais alto era o culpado, né? Isso não é racional. Então, a humanidade ela vem se desenvolvendo para que as formas jurídicas, e aí a importância dos cartórios, para que as formas jurídicas sejam racionais. Ok? O que eu pesquiso é que ainda há um espaço, mínimo que seja, há um feixe dentro do que nós chamamos de dogmática jurídica, há um feixe em que a razão não consegue atingir. E esse feixe ele é dominado pelas emoções. Então, por exemplo, eu torço para um time chamado Coritiba Futebol Clube, que, aliás, é o time do presidente da CNR, o Dr. Rogério Bacelar. O rival do meu time chama-se Atlético Paranaense. É um amontoado que existe lá no Paraná, que a gente fala carinhosamente um amontoado, no bom sentido, porque ele é meu rival. Veja, se eu chegar para você e falar assim, você é um atleticano, eu estou depositando emoção aqui. Ok? Essa qualidade emotiva, certo? Que vale para um jogo de futebol, que vale para a mesa de bar, que vale para brincadeira, como nós fizemos aqui, ela não vale para o direito, ela não vale para o cartório, ela não vale para o Estado. Ok? Então, o que eu pesquiso é, há feixes, há lacunas dentro do Estado, dentro do direito, dentro da razão, em que esses sentimentos eles surgem, né? Todo cartorário que está nos vendo agora, e todo cidadão que está nos vendo agora, sabe que às vezes nós tentamos levar essa parte emotiva para dentro do cartório, para dentro de um contrato, para o direito. E qual é a tarefa do direito, qual é a tarefa do cartorário? É tentar tirar essa emoção para ficar com a razão. Essa é o grande tema que eu pesquiso hoje. Dr. Rafael, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Muito obrigado a você e a todos que nos viram ou ouviram. Se você tiver alguma dúvida ou curiosidade sobre as atividades dos cartórios, mande-nos sua pergunta para o e-mail tvcartorios@cnr.org.br. A sua pergunta poderá aparecer aqui no programa. Maria Júlia de Brasília pergunta: quais documentos preciso para fazer um protesto? Na prática, quais os documentos que eu preciso para poder protestar um documento?
Para isso, basta você comparecer ao Instituto de Protesto da sua cidade, munido dos documentos de crédito. Chegando lá, você vai preencher um requerimento, serão listados todos os títulos de crédito e, em seguida, ele será encaminhado para o cartório da jurisdição. Não precisa de mais documento algum, então somente os títulos mesmo de crédito. Muitas vezes, no cartório contemporâneo, pode aparecer algumas expressões que você não está acostumado. Por isso, venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. O testamento é o documento que define o destino dos bens de uma pessoa após o seu falecimento. O testador indica como quer que seu inventário seja feito. Para os que possuem herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes ou cônjuge, o testamento só pode versar sobre 50% do seu patrimônio, devendo o restante seguir a forma prevista em lei. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça, ou no YouTube da CNR. Voltamos com um episódio inédito na próxima quinta-feira, 19 horas, na TV Justiça. Até lá!